Bom, começamos mais um vídeo, mais uma live. Nós iremos para 2 Pedro, gente. Para quem não sabe, estamos lendo a Bíblia do Zero, tá? Eu estou usando o site bibliaon.com. É um amarelo e branco. Vou compartilhar já já. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O livro de 2 Pedro agora. Olha lá, esse aí, tá vendo? Eu aumento aqui, ó, para você poder acompanhar a leitura também. O StreamYard tinha como eu ficar do outro lado, né? Quer dizer, esse restream tem como colocar eu tampando aquela propaganda ali. Aqui, esse aqui não permite, né? O outro é mais completo. Mas aí também cada um tem a sua função, né? Vamos lá, gente. Olha lá, Bíblia On, Bíblia Sagrada Online, 2 Pedro. Aqui, ó, 2 e 3 é pequeno, tá? Então, vai ser uma leitura breve. Uma leitura com muito entendimento. A leitura do soberano Senhor, né? O que ele mandou Pedro dizer aqui? Na 2 Pedro 1. A primeira foi lá para o pessoal da Ásia, que é aquela Turquia, na época do Império Romano, né? E agora vamos conhecer aqui, vamos ler juntos a primeira vez na vida que vamos ler, 2 Pedro completo, tá? Então vamos lá, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é discípulo e apóstolo. Para aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Senhor, Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, aleluia, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade. Perseverança, gente, aquilo que você almeja, você pede a Deus, né? Não que Deus tenha que te dar, mas você pede a Ele com humildade, se humilhando. Você sabe que não merece, mas você pede, oh Deus. Cara, sabe aquele sentimento da coisa que você muito quer e você fala com Deus, perseverando naquilo, o tempo passa e você fica frustrado. Parece que não vai chegar, mas chega. Persevera mais um pouco. E a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes. Vocês serão, então, operantes, se essas qualidades estiverem nas nossas vidas. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês.
pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Atenção às Escrituras. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Então, a gente sempre lendo, é um cuidado de sempre estar lembrando, sabe? Por isso que a gente tem que ler sempre. Ah, mas eu já li a Bíblia, vai ler de novo? Sabe? Já sei mais ou menos o que está escrito ali, então tem que ter o cuidado de ficar lembrando dessas coisas, sempre meditar na palavra, apesar de você saber que o tema da Bíblia não vai fugir muito daquilo ali, é obediência, é bênção, é conduta, o exemplo que as pessoas passaram, que Deus faz maravilhas que a gente não conhece, que a gente vê, que a gente não vê. O exemplo de Jesus, né? Ah, ler a Bíblia? Não, então, sempre tem que ter o cuidado de estar lendo essas coisas. Se bem que vocês já as sabem, tá vendo? A gente já meio que já sabe, porque eu ainda não terminei de ler, né? E estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares. Você viram, andou com Jesus, viu ele ressuscitando, almoçou, jantou, tomou café na mesa com ele. Viram, tocaram, né, testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, tá vendo? Por mais que Jesus tenha vindo humilde, e no final que ele vai voltar com poder e grande glória, né, um cavalo branco no céu, vamos ler lá quando chegar, ainda assim Jesus, né, humilde, andando no jumentinho, não manifestando poderes e maravilhas assim, sabe, só para o povo ver, sendo que Jesus ele tem todo o poder, né? Eles ainda viram a majestade de Jesus. Ele recebeu honra e glória de Deus, Pai, quando da suprema glória ele foi dirigida a voz que disse: Esse é meu filho amado de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus. Então, quando ele estava lá, indo no João Batista, tem outro momento também que é esse que falou: Esse é meu filho amado de quem me agrada, mas não sei se é exatamente as mesmas palavras, né? É muita leitura, mas eu sei que tem uma outra vez que fala, esse é meu filho amado também, né? Mas aquela que ele vai para o João Batista é o que eu estou lembrando, que eu tenho certeza que essa voz veio. Esse é meu filho amado. Nós mesmos ouvimos essa voz dos céus quando estava com ele no Monte Santo. Ah, então, quando estava no Monte Santo. Então, teve lá no Rio Jordão. Então, essa voz foi falada de novo aqui no Monte Santo. Eu acho que é o Monte das Oliveiras. Alguém me lembra aí, cara? Depois eu vou lembrar, com certeza. Mas agora, na leitura, eu não estou lembrando onde é que foi. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem. Vocês, que estão vendo aí, ó. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção nas palavras, na leitura da Bíblia, na prática, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, até que a iluminação alcance, né, o lugar que vocês estão pregando. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Paulo falou também, agora o Pedro falando. Isso não vem de mim, eu que estou falando, mas tem uma luz que vem de cima, né, na minha cabeça aqui, e eu estou falando para vocês. Está me usando para poder pregar. Entendeu? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2, perigo dos falsos ensinadores. Vamos ver, ó, falsos ensinadores. Mas hoje eu não sei como é que identifica falsos ensinadores. Vamos ler aqui para ver, ó. O falso ensinador. Vamos ver se fala assim, ó, o falso ensinador ele fala isso. Vamos ver. No passado surgiram também, ó, falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, ó. Então você presta atenção, falsos mestres. Pode ser falsos mestres a quem? A Bíblia está errada, não existe esse negócio de Bíblia, não. Falso mestre, está ensinando já de cara que não existe, que ele é contra, que ele não acredita, né? Esse aí está escancarado. Mas é aquele falso mestre que diz, Senhor, Senhor, estou aqui falando a tua palavra, né? Mas ele está introduzindo secretamente heresias destruidoras. Gente, não quer dizer bem isso aqui, não. Quando Deus falou, Jesus já veio, Jesus não vai voltar, não. Olha só, essa parte aqui, ela tem um significado só espiritual, terreno não, ou então ao contrário. Ela é só terreno, só valia para o povo da época, sabe? Umas coisinhas que vão introduzindo secretamente assim, vai impregnando na mente, chegando a negar o soberano que os resgatou. Tá vendo? Vai chegar um ponto que o falso ensinador vai negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens ensinadores, ó. Então, muitos seguirão os caminhos. Por exemplo, eu faço vídeo para o YouTube, aí se você vai ver um youtuber aí que é um ensinador e você sabe que ele está falando ali heresias, ou ele está blasfemando de forma velada, falando alguma coisa assim subjetiva, que tira a veracidade de Cristo, apesar de falar Jesus, apesar de falar, oh Deus, levantar a mão, né, fazer orações, está todo dia ali podendo ler a palavra também, né? Então, muitos seguirão os caminhos. Então, você tira pelo número de inscritos, ou se for um falso ensinador aí do seu bairro, caraca, o meu bairro inteiro está seguindo ele, mas ele fala tal coisa. Ele fala que Jesus é só um profeta que não é Deus, não. Deus não mandou Jesus da Virgem, não. Jesus foi gerado por relação comum mesmo, entendeu? Aí você já pode dar uma desconfiada, né? Pô, como é que pode isso? O cara fala Jesus, enaltece Jesus, gosta dos ensinamentos de Jesus, mas ele fala que Jesus não veio do Espírito Santo na Maria, ele foi gerado pelo José e pela Maria, como é que pode? O cara fala de Jesus, mas não acredita em uma das coisas que o próprio Jesus fala, o próprio Deus falou, né? Vou enviar o menino, eu vou mandar um sinal, o menino vai vir através da Virgem. Lembra quando o rei Acais recusou lá pedir um sinal? Aí Deus falou, então eu mesmo vou mandar, ó. Toma aí o sinal. Sinal lá na frente, né? Falsos ensinadores podem ficar distorcendo essas coisas aí. Vamos lá, 2 Pedro 2. Acho que será que eu buguei aqui? Tá, eu voltei ali, né? Repentina destruição, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses ensinadores. Por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Sabe, aí se você fala a verdade de um falso ensinador, que ele já tem muitos seguidores, aí aqueles muitos seguidores desses falsos mestres, aí chega e fala assim, quem é você para falar mal do meu mestre, sabe? Eu estou seguindo meu mestre. Ele está falando de Jesus, mas só que ele é que é o meu mestre, e não Jesus. Você, cara, você vai cuidar da sua vida, né? Para de tomar conta da vida dos outros, né? Aquelas frasezinhas para poder você dar um fora na pessoa e continuar
fazendo o que você estava fazendo e não parar ou de seguir, ou propriamente de ser um falso mestre, ou de seguir o falso mestre, né? Aí, para poder fazer isso, continuar seguindo, você diz, vai cuidar da sua vida, vai se preocupar em fazer a obra de Deus e deixa a vida do meu mestre em paz. Para de ficar perseguindo o meu mestre. Que aí o mestre ele vai ver essas palavras assim, de você corrigindo ele, fala, gente, isso aqui tá... Aí ele vai usar o quê? Ele vai usar a frase, e sereis perseguido pelo meu nome. Olha só, gente, estão me perseguindo aqui, hein? Jesus falou que ia ser perseguido. Aí ele pode usar isso, no caso, a favor dele, né? Entendeu? É aí que ele vai deixar as pessoas mais cegas ainda. Se a gente está falando a verdade do falso mestre, os seguidores deles vêm, aí o falso mestre vê, fala, gente, está me perseguindo. Ó. Jesus falou que ia ser perseguido. Aí o pessoal vai ficar mais vidrado nesse falso mestre. Por causa dele será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão os seus seguidores, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Os anjos também vão sofrer o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas da família dele lá, né? Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo elas a cinzas, tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou o Ló, o homem justo que se afligia com procedimento libertino. Ele se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais, porque ele estava vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então o pessoal lá estava num verdadeiro carnaval pelado, né, tentando pegar os anjos lá. Não, traz os anjos aqui, cercou a casa do cara para poder deixar os anjos pelados, né, para poder encarcar eles por trás, fazer todo tipo de coisas da imoralidade, né? E o Ló vivendo ali, todos os dias aquele justo se atormentava na alma por causa das maldades, ou seja, ficava atormentado, não devia conseguir dormir direito, revirando na madrugada, quando estava trabalhando, pô, cara, eu tô rodeado disso, caraca, meu. Não tem, ou seja, chega a um ponto que você não tem ninguém. Tinha os familiares dele ali, né? Mas vamos supor que ele não tivesse mais ninguém para que pudesse conversar sobre a palavra, professar a fé, conversar sobre Bíblia, Jesus, na época dele, nas coisas da época dele, sobre a palavra de Deus, sobre os que viam antes dele, né? O Noé. Se o Ló estava vivo, então ele já devia ter escritura de Noé, né? Então ele ficava atormentado vendo aquilo, sendo tentado. Nossa, todo mundo está fazendo, só eu que não. Então estou sendo rejeitado onde eu vou, porque eu sou o diferente ali. E eu vou ser zombado, caçoado, sabe? Tormentado na alma por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, nem os anjos fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, as pessoas, né, eles difamam
o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Então, eles deviam estar fazendo coisas que geralmente o pessoal faz escondido, né? À plena luz do dia, na praça, na calçada, no quintal, aquele quintal que na frente, né? Que todo mundo consegue ver, nos altares, nos lugares elevados, como rituais, entendeu? Então, estavam fazendo devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, então o pessoal ficava pensando em coisas sexuais, rituais sexuais, como é que a gente pode fazer agora diferente? Um adultério, alguma coisa nova, vamos inovar, né? E tem que misturar as coisas. Nunca param de pecar. Porque quando chega no ápice, assim, já cheguei aqui no máximo do pecado, agora vamos misturar um pecado com o outro, vamos misturar o pecado do adultério, do sexual, com a violência, com sangue, né? Porque a mente humana, né, até nisso, né, no pecado é limitado, então pode ser que vai misturando os pecados, sangue com coisas sexuais e tal. Nunca param de pecar, ó. Tá vendo? Então, nunca param de pecar, então ficam imaginando ali uma novidade. Como é que a gente pode fazer um pecado aqui de uma maneira nova e diferente? Ó, iludem os instáveis. Então, aqueles que estavam instáveis eram iludidos e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então, Balaão se amou pelo salário da injustiça. Já pensou? Vou fazer uma coisa imoral ali, porque eu vou ganhar 5 mil, 10 mil numa lapada só. Aí você vai lá e faz o seu caminho de injustiça e ganha um salário, né? Pô, ganhei 10 mil só para fazer essa injustiça aqui. Vai enganar o bobo para jogar online, um cassino online, um cassininho de leve aqui. Aí vai lá e ganha dinheiro, o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Tá vendo? Então o profeta lá, você ouve a palavra, é profeta? Nossa, então que maravilha, hein? Então não quer dizer que o profeta é perfeito. Olha lá, a insensatez do profeta. Uma jumenta, né? Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, libertino se entrega aí imoderadamente aos prazeres do sexo. Tá vendo? Então não é diferente de hoje, ver coisa sexual o tempo todo. Libertinagem. Tudo que vai falar, toda hora, vê sexo. Fala o nome de algum objeto, o objeto cilíndrico, não sei o que, então tem a ver com piada fálica, né? Caramba, já lembra logo de peru o tempo todo. Aí pratica, faz como culto, fica falando disso o dia inteiro. Não é muito diferente de hoje, né? Hoje em dia a gente só não tem tanto essas práticas ao ar livre, mas tem um pouco, né? De vez em quando aparecem aí os escândalos. Então o pessoal estava lá nas trevas, falando de coisas relacionadas à libertinagem sexual, prazeres da carne o tempo todo. Seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Aquela pessoa que está perseverando, quase conseguindo fugir no erro, são seduzidas,
Aí volta para a libertinagem, porque está vendo todo mundo fazendo, ele se sente parte, acolhido pelo grupo, né? Pô, uma cidade inteira fazendo aquilo, a pessoa vai acabar cedendo, né? Se não tiver firme na fé. Só o Ló mesmo lá, que escapou, né? Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. O homem é escravo daquilo que domina. Do que o domina, Então, se você está caindo no pecado todo dia, aquilo está te dominando. Ah, mas eu consigo parar assim que eu quiser. Então, começa a treinar agora. Então, fica sem fazer a partir de agora, entendeu? Senão, você está se mostrando que você é escravo do que domina. Vai treinando, vai pedindo a Deus. Vai atuando, Senhor. Visita a casa daqueles que estão sendo dominados pelo pecado, mas diz que não. Ele fala que não é dominado pelo pecado, mas faz todo dia. Ah, eu posso parar quando eu quiser. Eu não paro porque eu não quero. Porque se eu quiser parar, eu paro e nunca mais faço. Ou então fico um mês sem fazer porque eu me controlo. Então, que o Senhor tire essa arrogância da certeza e que ele vá praticando a partir de agora a fuga daquilo que ele pratica todo dia e ele diz que não o domina, para que de fato coloque em prática e saia dessa dominância, saia dessa prática diária. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor e ver o fim. Não. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então é melhor que você não tivesse virado crente em Deus do que você é incrédulo. Aí você vira crente em Deus, aí depois você sai da crença. Ah, agora eu não quero mais ser crente em Deus, não, vou sair. Você estava incrédulo, foi crédulo, e depois voltou a ser incrédulo, saiu, desistiu. Então era melhor que você não tivesse entrado e sido crédulo, do que você ser crédulo, ver a palavra, conhecer a regra, e depois sair, né? E voltarem as costas para o santo mandamento. Entendeu? Então é melhor que você ainda não tivesse conhecido do que conhecer e sair. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. É mesmo, cara. Se você vê um cachorro vomitando aí na rua, você vai ver que ele vomita e depois ele vai lá lamber de novo, né? E a porca lavada volta a revolver-se na lama. Se você tem fazenda e você dá um banho no porquinho, viu o pessoal lavando o porco assim, sai toda aquela lama, aí daqui a pouco tá o porquinho lá de novo, revolvendo-se na lama. Tudo isso é verdade. 2 Pedro 3, para finalizar a nossa live. O dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Segunda carta. Então, acho que é também para o pessoal da Ásia, a Ásia Menor, que hoje é Turquia, né? Em ambas as cartas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Tá vendo? Estamos fazendo as cartas aqui, ó, para lembrar, ó, para que essas lembranças impregnem na mente, para que a gente medite nessas lembranças. Olha o que está escrito na Bíblia, né? Nas cartas dos profetas, dos apóstolos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. A tal frase,
O negócio é ser feliz, independente de seja como for. Entendeu? Você não está fazendo mal para ninguém, então seja feliz, faça o que quiser, desde que não esteja fazendo mal para ninguém. Seguindo suas próprias paixões. Arrumando estudo para falar, nossa, não é bem assim que diz, não, olha só a ciência aqui, fala que Deus não existe nada, então vamos seguir nossas paixões, vamos aproveitar porque amanhã a gente vai morrer mesmo, então vamos aproveitar loucamente o agora, suas próprias paixões. E muito mais frases aí, né? Eles dirão assim, ó, o que houve com a promessa da vinda de Jesus, hein? Não veio, não? Eles vão falar isso, ó. Não, esse Jesus nunca chega aí, cara. Isso aí eu já ouvi da minha avó, da minha bisavó, e nunca chegou. Então eles vão dizer isso, vão dizer também, ó, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aí fala, Jesus não vai vir não, então vamos aproveitar aqui, não sei o quê. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Então o fogo ele está vindo devagarinho, o calor, olha o calorão, tá vendo? O fogo está vindo devagarinho. Antes foi pela água e agora está reservado para, como se fosse um dilúvio, só que agora de fogo. Eu e você vivos aqui, agora a gente vai estar, pode ser que presencie esse dilúvio de fogo, né, digamos assim. Guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Enquanto isso, eles estão falando, não vai acontecer nada, nunca veio. Ou seja, o pessoal é imediatista e fica querendo que o tempo passe, assim, um mês, sabe? Há um mês acontece aquilo ali. E eles não têm a noção de que pode ser uma geração, 2 gerações, né? Eles querem que aconteça rápido, igual a entrega do iFood, 40 minutos, entendeu? Não é assim, rápido, do jeito que o povo quer. É rápido, mediante o que Deus determinou. Então está reservado o fogo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por quê? Porque ele é eterno, e todos esses dias aí vão chegar. Os 1000 anos vai chegar. Por quê? Porque ele é eterno. E um dia ele vai chegar. Por quê? Porque ele é eterno. Então todos os dias e os 1000 anos são iguais. Porque é eterno, ele vai alcançar todos. Aquilo sempre vai chegar, tem paciência. Não precisa de ter pressa de maneira humana, igual a gente tem. Quer que chega logo. Ah, não vai chegar? Então não tem nada disso, né? Então, como ele é eterno, os 1000 dias, os 1000 anos, eles vão passar e Deus ainda vai estar lá. Aí ele vai falar assim, passou os 1000 anos, não chegou? Chegou. Você teve 1000 anos para poder ler a Bíblia, se arrepender, e o que você fez? Você falou que não ia chegar, né? Falou assim que isso aí já é ouvido desde os antepassados. Então não vai chegar não. Aí quando os 1000 anos chegar, você vai ficar de carão lá, né? Vai ficar com um carão desse tamanho. É, chegou mesmo. Caraca, agora é juízo, né? O Senhor, então, ele não demora. Já que o 1000 anos é como um dia, sempre vai chegar, então o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Mas as pessoas, no caso, rejeitam o arrependimento, né? Blasfemam, não se arrependem, vivem os seus próprios caprichos, fica arrumando desculpa para poder ter uma vida de pecado. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, inesperadamente, quando você menos esperar. É igual aquela leitura que a gente viu lá do patrão e o funcionário, né? O patrão, ô funcionário, vou deixar você tomando conta aqui do galpão, tá? E eu vou viajar, depois eu volto aí. Aí o bom funcionário, quando o patrão voltar, o funcionário vai estar lá organizando, não vai ter colocado nada no bolso para poder roubar. Aí quando o patrão abrir a porta, de repente, assim, ele vê o funcionário organizando, trabalhando honestamente ali, o funcionário não vai levar aquele susto assim, fui pego no flagra, sabe? Pego roubando, com um produtinho, com um bolso
estufado assim, né? Se for o funcionário mau, aí ele vai tomar aquele susto, ele fala, putz, fui pego no flagra, agora já era, agora não tem como mais me defender. Entendeu? O patrão abriu a porta e viu ele. A gente viu um negócio desse aí, né? Uma leitura aí para trás. Então o dia do Senhor vai ser desse jeito aí, ó, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Pelo calor. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Antes foi pela água, agora, ó, pelo calor, ó. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Você imagina as coisas mais resistentes que a gente tem hoje sendo desfeita pelo calor. Tipo assim, a parede de uma casa, um carro, um vidro, assim, as coisas vão ser desfeitas, né? Porque as coisas industrializadas, por mais que elas tenham grande validade, elas chegam ao seu fim, né? Então os elementos eles vão ser desfeitos. Apesar de que a gente tem coisas aí que resistem a 400 graus, a cola industrial, a tinta que resiste a um calor altíssimo, tudo vai ser desfeito, os elementos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, enquanto a gente está esperando, né, enquanto o patrão foi viajar e você está lá no galpão dele trabalhando para ele, ou seja, enquanto Jesus não volta e você está aqui na terra, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, ou seja, tranquilo. Quando ele vir com o ladrão, quando o patrão abrir a porta, de repente, assim, ver você lá dentro do galpão, você vai estar tranquilo. Opa, e aí, patrão, né? Beleza? Você vai estar empenhado, mesmo quando ele estiver fora. Empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos parecidos, né? Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ah, isso aqui não quer dizer isso não. Ah, então não está escrito isso aqui, então não vou fazer, né? Fica colocando o extremo, né? Ah, se não está escrito, então eu posso fazer e vou fazer sim. Eles torcem a palavra. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro de que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza em Jesus, não percam a sua firmeza em Jesus e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Concluímos, então, o livro de 2 Pedro. 2 Pedro concluído. Olha, não perca a sua firmeza em Jesus. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou criar a playlist 2 Pedro, né? Para eu não me perder aqui. É muito vídeo. Vamos lá. Vou entrar no meu estúdio. Já vou fazer a playlistzinha para não me perder aqui. Criar playlist. 2 Pedro. 1 ao 3, né? São só 3?
O dia do Senhor, o dia do Senhor, 2 Pedro de 1 ao 3. Beleza? Visibilidade pública, criar. Tá, não tem nenhum vídeo, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Eu tenho que fazer a carta também do 1 Pedro, né? Tiago. Segunda Pedro separado, né? 1 Pedro, vamos lá. Vamos criar outra playlist aqui. 1 Pedro. Eu vou colocar, como são só 2, eu vou colocar a primeira e 2 Pedro, porque é o mesmo cara também, né? Livros completos na nossa leitura, na mesma playlist, tá? São pequenos, 1 e 2 Pedro, numa playlist só. Aí na hora que vocês vão abrir a playlist, vai estar escrito lá. A ordem, né? 1 Pedro, de 1 a 5, deu para fazer numa live só, e agora a 2 Pedro, de 1 a 3, também uma live só. Então, 2 vídeos na playlist do Pedro aí. Beleza? Eu vou deixar organizadinho. Participem do canal aí, beleza? Deixem seus comentários, peçam orações no comentário embaixo. Vou finalizando essa live, a gente se vê na próxima. 42 minutos e 3 segundos. 4, 5, 6. Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a presença de todo mundo que está lendo conosco aí, desde o começo, a Bíblia, do zero, tá? Grande vitória, hein? Essa leitura. Ocupar a mente com a palavra de Deus. Agradeço demais, né? Perseverança na leitura. O povo brasileiro é um povo que não é muito chegado em leitura. Então, isso que seja servido de incentivo, tá? Então, muito obrigado, eu vou nessa. Fui, a gente se vê depois. Falou.